A graça e paz, meus irmãos, bom dia. É uma grande oportunidade, mais uma vez, poder compartilhar uma pequena porção da Palavra de Deus. E nessa manhã, eu gostaria de compartilhar uma parábola. Ela se encontra em Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 1. Vamos fazer a leitura? Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? As parábolas de Jesus, elas são muito poderosas, porque as parábolas em si pegavam situações do dia a dia para que, dentro das situações do dia a dia, Jesus pudesse ensinar um princípio que era um princípio transformador, um princípio do céu que nós chamamos, né? E nessa parábola, Jesus ele vai iniciar a parábola já dando a entender a necessidade dos discípulos e a necessidade dos seus seguidores em orar de forma contínua, sem desanimar. Ele vai dar um exemplo de uma parábola que tem dois personagens que são de fundamental importância e que nós devemos entender quem são eles, e depois o desenrolar da história. Jesus cita uma viúva, num contexto de 2000 anos atrás, na sociedade judaica, e cita um juiz, que tinha um cargo que era de julgar, e julgar conforme a justiça. Porém, esse juiz, ele não temia Deus, que é o Criador da justiça, e também não se importava com os homens. Então, nessa parábola, a pessoa que estava sentada na cadeira de fazer justiça, ela não respeitava o Criador da justiça, ou seja, ela não temia, e não se importava com os homens, que são as pessoas que precisam de justiça para que a sociedade viva de forma equilibrada. E nessa parábola, a Bíblia vai dizer, Jesus vai contar, que essa viúva, que era uma mulher, quando cita que ela é viúva no contexto de 2000 anos atrás, era uma mulher que não tinha recursos, que era uma mulher que não tinha quem pudesse advogar por ela, uma mulher que não tinha quem pudesse ajudar contra o seu inimigo. A Bíblia é muito clara. Essa mulher tinha uma causa. Essa causa era uma causa justa. A própria Bíblia diz na parábola que ela queria justiça. Então, a causa dela era uma causa justa. Mas não tinha quem pudesse lhe fazer justiça. E essa mulher, como não tinha um advogado, não tinha recursos ou quem pudesse lutar por ela, ela foi diretamente na fonte de quem podia julgar com justiça, que era o juiz. Que, por sua vez, que tinha uma missão de fazer justiça, mas não respeitava o Criador da justiça e nem se importava com os homens. No entanto, o comportamento dessa mulher fez com que esse homem, que não temia nem a Deus e nem se importava com as pessoas, julgasse a seu favor. E que comportamento foi esse? O comportamento de estar continuamente na porta do juiz, batendo e implorando. A Bíblia vai dizer que essa mulher suplicava-lhe, pedindo: por favor, faça-me justiça. E de tanto essa mulher, que a Bíblia não diz qual foi o período de tempo que ela ficou insistindo, não diz quanto tempo, se foi quantas vezes por dia ou por qual foi o período de tempo que ela ficou importunando o juiz, de tanto ela insistir, o juiz se sentiu aflito. E o juiz pensa consigo mesmo: já que eu não temo a Deus e nem me importo com os homens, eu já vou logo fazer justiça para essa mulher, porque eu não aguento mais ela vindo da minha casa me importunando, me incomodando, me tirando a tranquilidade, pedindo que eu julgue com justiça. E esse juiz lhe dá causa favorável, porque a petição dessa mulher é uma petição justa. E isso é muito importante, tá, irmãos? No decorrer da mensagem, no decorrer dessa devocional, você vai entender o porquê. E aí Jesus vai dizer o seguinte, quando acaba essa parábola, essa pequena história, que, olha, se um homem que não temia Deus
e nem se importava com as pessoas, foi capaz de fazer justiça por causa de uma petição insistente de uma viúva, ou seja, de alguém que está numa camada da sociedade que não é uma camada favorável, não é uma camada de status, é uma pessoa que está numa camada social de esquecimento, de necessidade. Então, se esse juiz que está sentado na cadeira de justiça conseguiu ouvir uma mulher que normalmente a sociedade não ouve, porque ela queria justiça, quanto mais Deus, você acha mesmo que quando um escolhido, quando um filho, quando um chamado por Deus orar pedindo justiça, Deus não lhe fará justiça? Ou ainda mais, Deus vai demorar a fazer? Jesus vai dizer que por causa da justiça, Deus responderia depressa. E o que eu queria compartilhar nessa manhã com você, meu irmão, com você, minha irmã? O princípio poderoso de insistência na oração. Uma das armas mais poderosas que Deus deu aos seus filhos e filhas foi o poder de orar. A oração, ela é necessidade para uma vida cristã de qualidade. Quando nós falamos de oração, nós pensamos em diversos testemunhos, nós pensamos em diversas histórias. Na semana passada, eu compartilhei de Eliseu e de Geazi. Por que Eliseu, quando ele saiu à porta e viu que estava cercado por um exército inimigo, a reação dele foi diferente de Geazi? Eliseu estava tranquilo e Geazi estava amedrontado. Porque Eliseu, ele era um homem de oração. E depois que ele ora para que Deus concedesse visão a Geazi, Geazi também passou por tranquilidade, porque ele conseguiu ver a situação como realmente ela é. E qual é um dos poderes da oração? A oração permite que eu e você enxerguemos a situação como de fato ela é. E aí, como nós, através da oração, conseguimos enxergar a situação que está acontecendo na nossa vida de fato como ela é, nós não corremos o risco de sermos roubados pela ansiedade. Junto com esse texto, para continuar a mensagem, eu queria compartilhar um outro texto com você, meu querido irmão, minha querida irmã, que se encontra em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 6. Diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede, que vai além de todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. Um dos grandes maus do século XXI é o sofrimento da sociedade, da humanidade, por causa da ansiedade. A humanidade está ansiosa. Ela está sofrendo por transtornos de ansiedade. E seguido da ansiedade, a depressão. E aqui a Bíblia nos dá uma chave poderosa de como nós podemos guardar o nosso coração e como nós podemos guardar a mente. Como é que nós podemos guardar a mente e a oração? Fazendo conhecido a Deus tudo aquilo que nós estamos passando. Chega até a ser engraçado, porque a própria Bíblia diz que Deus ele sabe de todas as coisas. No Salmo 139, Davi ele vai dizer que antes mesmo que a palavra chegasse à minha boca, o Senhor já conhecia. Então, como é que Paulo vai dizer que Deus precisa conhecer o que está acontecendo na minha vida através da minha boca? Parece até que estão se opondo os dois textos, né? Deus que sabe de tudo e um Deus que precisa conhecer através da minha boca o que eu estou passando. Pior que não. Graças a Deus que não, na verdade. Por quê? Porque o que Paulo está querendo dizer para os irmãos que estão em Filipos é o seguinte, que no momento que tudo o que acontece na minha vida eu compartilho com Deus, eu livro o meu coração, eu livro a minha mente do peso da ansiedade, do peso de sofrer por antecipação de uma situação que eu acho que é muito difícil e que não vai dar certo. E por outro lado, Deus ama ouvir o que está acontecendo através da nossa boca e enxergar através dos nossos olhos. Não que Deus não sabe o que está acontecendo, pelo contrário, Deus sabe de tudo. Ele sabe muito bem, na verdade, ele sabe muito melhor do que você está passando do que você mesmo. No entanto, Deus ele ama ouvir o que esse momento, o que essa situação, o que essa circunstância está gerando em você através da sua própria boca. Isso é libertador, irmãos. Primeiro, porque quando eu compartilho com Deus, eu oro, tirando o peso da situação, um peso, de repente, de um problema familiar, um peso de um momento decisivo da minha vida, como um concurso público, como um casamento, como uma enfermidade,
com uma situação entre amigos que não está resolvida, quando eu compartilho isso com Deus, eu tiro o peso da ansiedade e um grande defeito que todo ser humano tem, de achar que ele vai resolver tudo por ele mesmo. A oração, ela nos torna humildes, e esse é o segundo passo. Quando eu oro e eu suplico diante de Deus tudo que eu estou passando na minha vida, eu estou com a minha própria boca e com a minha atitude dizendo a Deus e ao mundo espiritual: a minha vida, ela depende de Deus para continuar. E aqui, irmãos, nesse capítulo, eu queria dar o exemplo de Daniel. Daniel, ele era governador, regente da Babilônia. Meus irmãos, pensem comigo, a cidade que era a capital do império do mundo, porque a Babilônia era o grande império do mundo na época, e Daniel era o governador sobre ela. Você imagina, será que Daniel tinha tempo ocioso? Será que Daniel tinha tempo livre? Você imagina Daniel sentado, hoje eu não tenho nada para fazer. Não, irmãos, isso não existia. Daniel era um homem extremamente ocupado. No entanto, Daniel ele decidia ter 3 momentos de oração durante o dia. Você já parou para pensar por que Daniel ele escolhia e decidia ter 3 momentos de oração durante o dia? Porque ele precisava, irmãos. Daniel tinha a humildade de saber que, a partir do momento que ele tomasse qualquer decisão da sua vida, baseado nas suas experiências, baseado nas suas vitórias anteriores, baseado naquilo que ele achava certo, ele cairia. Qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus que começa a tomar decisões baseado nas vitórias do passado, baseado nas experiências do passado, baseado somente em conselhos de homens, ele vai cair. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, orai sem cessar. Um versículo pequeno, mas extremamente poderoso. O que Paulo está dizendo para os irmãos em Tessalônica? Irmãos, para que nós continuemos de pé, para que continuemos nos tornando cristãos saudáveis, é necessário orar sem cessar. Por quê? Porque a todo momento nós somos expostos a situações de decisão. E toda decisão que nós tomamos tem que ser uma decisão pautada no céu. Não pautada no que eu acho, mas pautada no céu. E nós só conseguimos tomar decisões pautadas no céu quando nós oramos e quando nós nos dedicamos às Escrituras. E tem um exemplo muito poderoso sobre isso, irmãos. E aqui é um ponto de atenção para mim e para você. Quem lembra de Sansão? Sansão foi um homem extremamente poderoso na terra. Sansão tinha uma força sobre-humana. Sansão humilhava os filisteus. Ele humilhava. Ele conseguiu matar 1000 homens com o queixo de um jumento. Quando você puder, irmão, joga no Google queixo de jumento. Você vai ver. É um pequeno osso curvo que não dá para nada. Aquele homem pegou um queixo de jumento e matou 1000 homens. Você consegue imaginar isso, meu querido? A tal ponto que ele teve sucessivas vitórias. E qual foi o erro de Sansão? Sansão começou a confiar que por causa das vitórias anteriores e das decisões que ele tinha tomado anteriormente, ele poderia continuar nesse caminho, que ele continuaria bem-sucedido. E qual foi o fim de Sansão? E a Bíblia diz assim: e Sansão saiu como nas outras vezes, porque ele pensou consigo mesmo, vou infligir dó aos filisteus. Mas ele não sabia que o Espírito Santo havia se apartado dele. Sabe qual é o problema disso tudo, irmãos? É um grande perigo a gente achar que nós estamos vencendo, que nós estamos crescendo na vida, que nós estamos progredindo, que nós estamos prosperando e achar que Deus está conosco. Isso é um grande perigo. Por isso que é extremamente importante andarmos juntos com Deus. E é impossível andarmos com Deus se não orarmos. E no século XXI, hoje, outubro de 2020, o nosso adversário, que de acordo com Pedro, anda ao nosso derredor, bramando, rugindo, gritando como um leão, procurando a quem possa matar, tem investido contra a minha vida e contra a sua vida. Sabe no que o diabo tem investido? O diabo tem tentado nos distrair a todo tempo, para que nós não oremos, para que não busquemos ao Senhor. Quantos irmãos e irmãs, quantos cristãos nesse mundo
só tem hoje um tempo de oração na hora que vai comer e na hora que vai dormir? Você já conheceu um irmão que ora 1 hora na hora do almoço? Você já viu um irmão que ora meia hora na hora do almoço? Você já conheceu alguém que chegou num tempo de batalha durante o dia inteiro, no final do dia? Você, minha irmã, que é dona de casa, que passa o dia inteiro arrumando a casa. Você, meu irmão, que vai para trabalhar, sai cedo de casa, tem um dia inteiro de trabalho e depois chega para dormir. Você consegue se concentrar? Você consegue ter um tempo de tranquilidade em oração? E hoje, o diabo tem investido para que a vida de muitos se resuma em oração somente para agradecer a comida e somente para dormir. E nós temos sido roubados da melhor parte. Nós temos sido roubados do melhor momento. Nessa manhã eu quero te convidar a orar, meu irmão. Eu quero convidar você a ter experiências com Deus em oração. A Bíblia ela é repleta de versículos e é repleta de personagens, é repleta de histórias de homens e mulheres, nações, povos que venceram porque oraram, porque decidiram confiar em Deus e não no homem. E a chave dessa parábola é o seguinte: a Bíblia não diz que a viúva foi atendida porque ela tinha que ser atendida porque era uma petição qualquer. Não. A Bíblia diz que o juiz que era iníquo só atendeu por um segundo fator, porque ele sabia que essa mulher procurava por justiça. A oração, ela não muda o coração de Deus. A oração, ela não faz Deus mudar de ideia. A oração não converte o coração de Deus. A oração, ela converte o nosso coração. A oração, ela nos mostra, de fato, como que é um pouco do céu. E, principalmente, a oração, ela nos faz enxergar, de fato, que momento nós temos vivido. Muitas vezes, irmãos, ou minha irmã, você está sentado, passando por uma situação e você está enxergando aquele momento com os olhos da dor, com os olhos da aflição, com os olhos da ansiedade, achando que não tem saída. E Deus quer que nesse momento você vá orar, porque Ele vai mostrar para você de fato como que é a situação, para que você tome a melhor decisão. Não ande sem orar. O próprio Wesley, ele disse uma vez que se ele iniciasse o dia sem estar de joelhos em oração, ele já tinha perdido aquele dia para o diabo, ele já estava derrotado. Dedique o seu dia em oração. Nessa manhã eu te convido, antes de sair de casa, ore pelo seu dia, ore pelo seu trabalho, ore pela sua família, ore por essa cidade, ore pelo Brasil. E você vai ver, eu tenho certeza, irmãos, e você vai testemunhar que o seu dia vai ser um dia diferente da semana. Vai ser um dia abençoado, vai ser um dia pacífico. Lembre-se, nós acabamos de ler no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Quer guardar o seu coração da ansiedade? Quer guardar a sua mente da ansiedade? Ore, suplique diante de Deus. E aí eu queria fechar com outro versículo. E se em Filipenses Paulo ensina a fazermos das nossas súplicas, das situações da nossa vida conhecidas diante de Deus, que isso vai guardar o nosso coração e a nossa mente da ansiedade, da depressão, da tristeza, de sermos roubados. Em um outro versículo da Bíblia tem a seguinte declaração: lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você, meu irmão. Por isso, ore. A sua verdadeira batalha não é contra a sua família, não é contra o seu chefe, não é contra a carne e o sangue. A sua verdadeira batalha não é com aquele amiga de trabalho que fala mal de você. Não é contra aquele seu familiar que você não tem um bom relacionamento. Não, a sua luta é contra um inimigo invisível que entra de forma sorrateira, que você não consegue enxergar e que se você deixar, você não vai perceber que ele está agindo. E você só vai vencer o seu inimigo, o adversário das nossas almas, se você estiver muito próximo com Deus. E a forma de você estar muito próximo com Deus é em oração. Ore. Ore para que você conheça um pouco o coração de Deus. O que Deus ele pensa a seu respeito. Que Deus abençoe sua manhã. Nessa manhã eu gostaria de orar. Vamos orar? Senhor, nesse dia eu queria dedicar a nossa vida ao Senhor. Eu gostaria nessa manhã de entregar a nossa mente, o nosso corpo e o nosso coração. Ó Senhor, nos ajude a entender esse mistério que é a oração. Nos ajude, meu Pai amado, a dedicar a oração, meu Pai, nos dedicarmos.
Santifica o nosso coração, santifica a nossa mente, Senhor. A todo momento, meu Pai, ocorrem distrações que nos roubam. Guarda o nosso coração do celular, guarda o nosso coração das mensagens, guarda o nosso coração do estresse do dia a dia, meu Pai. Nós queremos dedicar a nossa vida ao Senhor e nós queremos saber, meu Pai amado, o que o Senhor quer de nós através da oração. Põe no nosso coração, meu Pai amado, o amor, o desejo, o calor pela oração, meu Pai. Esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. E um último conselho, meu irmão, antes de terminar esse vídeo. Quando você for orar, quando você separar um momento seu e de Deus, não leve nada consigo. Ore num lugar onde não tenha ninguém. Vai para o seu quarto, vá para o seu banheiro. Só você sabe um lugar que ninguém vai te incomodar. Então entre num lugar, tranque, e não entre com o celular. Deixe o celular do lado de fora. Essa é uma das maiores armas que tem nos roubado um tempo de preciosidade com Deus. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe você. Graça e paz.